Olá pessoal, Leandro Costa aqui no nosso Toda Noite de Terça. Pretendo aí fazer uma análise rápida sobre alguns acontecimentos que ocorreram durante essa semana. E nós temos aí alguns pontos que devem ser ditos. Eu não vou comentar por enquanto a questão dos discursos lá, né, da tal diplomação. Não vou falar isso por enquanto, deixar isso para a semana que vem, com mais calma. Vou falar sobre outros fatores e nós temos que fazer uma reflexão simples sobre essa questão. Primeiro, diplomação não extingue processo eleitoral, ainda existem meios legais para impugnar eleição, para tudo isso. Só que isso é mais uma forma de identificar como a esquerda, né, e a mídia, o cartel de mídia, que se auto-intitula consórcio, pode colocar o nome que quiser, mas o cartel de mídia trabalha com narrativas, e narrativas prontas. Como são essas narrativas prontas? Eles já apresentam que a diplomação é o fim do processo eleitoral, como se fosse assim, ó, botamos um ponto final. Mas lembre-se, quem está botando esse ponto final é o cartel de mídia. Nada está escrito que cabe isso, pelo contrário, 15 dias após a diplomação ainda cabe recurso e tudo mais. Enfim, fora o que já foi apresentado, né, uma ação, mas em mais uma arbitrariedade foi julgado aí que era litigância de má-fé, coisa desse tipo. E aquela multa astronômica ridícula aplicada ao partido do presidente. Enfim, o que eu quero colocar aí é essa questão da narrativa, porque eles já colocam como se fosse o fim do processo eleitoral. Ou seja, acaba porque diplomou. Isso é uma narrativa. E construída que é repetido por vários meios de imprensa, justamente porque eles agem como um cartel. E é aí que a gente tem que analisar essas narrativas de gabinete do ódio, de golpe, de antidemocrático. Tudo isso é construído, isso tem um padrão. Diferente da direita, que é realmente orgânica, e eu vou conseguir aqui explicar o porquê que de fato é orgânica. Você, na esquerda, não existe isso. Tudo lá é artificial. Tudo lá é um trabalho feito de um centro nervoso, que eu costumo chamar de Torre de Marfim, né, porque esse termo é conhecido, embora ele fala de forma acadêmica, mas eu entendo que existe Torre de Marfim em todos os campos. Ou seja, esse centro nervoso, esse centro pensante, que ele distribui por seus, digamos assim, representantes, e eles vão distribuindo para a massa. Então há toda uma forma de distribuir narrativas. Vocês podem ver que negacionistas, esses termos, eles não aparecem do nada. Eles são construídos com um propósito. A linguagem neutra, coisas desse tipo. E agora a gente vê aí o TSE, ele abraçando uma tese bem esdrúxula, por sinal, de proibir determinadas palavras, porque ele entende que tem origem racista e tal, e eu também vou comentar sobre isso, porque isso foi, na minha visão, doentio, e por vários motivos, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem já são narrativas. Os atos antidemocráticos, a diplomação põe fim a tudo. Narrativa. Isso é narrativa. Então a gente tem que entender dessa forma. Por outro lado, nós também temos que entender que há um trabalho dessa mesma inteligência gerencial aí dessa Torre de Marfim, que ela já prepara o terreno para algumas coisas. Ou seja, ato golpista, isso e aquilo. Por que a gente não pode entrar na deles de o povo sai da frente do quartel, vai se manifestar na esplanada de ministérios? Porque aí eles criam um ambiente. Veja que eu não sei quem são, e eu acho válido o questionamento que foi feito por um comentarista político, que ele fala, tem que se identificar quem é que falou o fora Bolsonaro. Mas é estranho que num momento onde está tendo uma manifestação em tese, né, contra a diplomação e a possível ida do Lula ao poder, que alguém grite fora Bolsonaro. Ou seja, tudo indica que aquilo ali foi orquestrado para acusar. Nós tivemos aí anos e anos de manifestações pacíficas.
Anos e anos de manifestação pacífica. Ainda as manifestações dos caminhoneiros, que é uma coisa muito pontual, não são aquelas manifestações em Copacabana, né, na Avenida Paulista, também não são as da frente do quartel, é uma coisa muito pontual, mas ainda dos caminhoneiros a gente não viu esse tipo de violência. Os caminhoneiros, nos casos mais extremos, eles aí dificultavam uma prisão ou tirar alguma coisa da pista, fechavam pista, coisa desse tipo, mas não se viu quebra-quebra. Muito pelo contrário, a gente viu gente jogando carro em cima dos manifestantes. Então não se tinha essa ideia de quebra-quebra. Já agora, foi o mesmo modus operandi do Black Bloc. Foi o mesmo modus operandi da esquerda, padrão. Depredação, fogo em ônibus, aquela coisa que eles já estão acostumados a fazer. Então tem alguma coisa estranha, tem caroço nesse angu, e isso é necessário. Ninguém foi preso, né, desses manifestantes mais radicais, e isso também é questionável. Sinceramente, hoje, confiar no TSE, na Polícia Federal, é basicamente você confiar dar um tiro no escuro, embora eu não estou falando aqui no sentido racista não, tá, TSE? É no sentido de num local que não se pode ver o alvo. E aí eu vou remeter justamente a essa visão doentia do TSE de proibir palavras. Eu não vou nem memorizei quais são, mas em alguns casos eles chegam a dizer que há supostas origens diversas, mas que a entonação pode dar causa, ou seja, segundo a minha imaginação, isso pode ser ofensivo, tá? E, gente, quando a gente fala denegrir, né, coisas desse tipo, da mesma forma que esclarecer, tá? Esclarecer, tornar claro, denegrir, tornar escuro. Esse tipo de termo não tem a ver com cor de pele. Esse tipo de termo, ele está dizendo tornar claro, ou seja, dar luz a algo. Pô, no meio da escuridão, se você ver luz, você vai ter facilidade de caminhar, você vai ter facilidade de ler, você vai ter facilidade de tudo isso. Se escurece, por outro exemplo, como eu falei aqui, um tiro no escuro, você não consegue ver. Então, é extremamente demente, em primeiro momento é demente, porque vai contra o significado dessas palavras. Essas palavras têm um significado, elas têm um porquê de existir. E não nasce de origem racista. E mesmo que tivesse, perdeu esse condão. Perdeu o condão. Isso é a mesma coisa que eu buscar, né, o símbolo da suástica original, antes de ser usado pelos nazistas, e ostentar um símbolo de suástica na rua. E aí a pessoa fala assim, pô, absurdo você sustentar um símbolo de suástica. E eu concordo que é. Até porque é nojento. É nojento. A suástica é nojento a foice e o martelo. Mas, gente, uma foice e um martelo, uma suástica, pode ter um significado anterior à apropriação por esses grupos, né, por essas ideologias. Então, a partir do momento que o significado na nossa sociedade de uma suástica remete a determinada ideologia canalha, assassina, eu não vou ostentar um símbolo que eu sei o que ele significa na nossa sociedade. Não importa se há 500 anos atrás a suástica era o símbolo de uma tribo. Entendeu? Não importa isso. Ela era um símbolo de força. Isso não é relevante, por quê? Porque hoje você andar com uma suástica na rua, você está representando uma ideologia que fez o que fez. Como deveria a foice e o martelo todo mundo ter nojo, reprovar e tratar como bandido um cara que anda com a foice e martelo na rua. Né? A foice e martelo que eu digo estampada na camisa. Porque é um símbolo de uma ideologia doente, canalha, assassina, e que justifica os seus assassinatos por sua busca de um mundo mentiroso que só serve para botar uma elite no poder. Então, nesse caso, você sabe o que significa. Então, por exemplo, você pode falar o Catar lá brigando com a bandeira arco-íris. Poxa, gente, arco-íris aparece no céu. Mas eles sabem o que significa. Então, quando o pessoal do Catar rejeita as bandeira arco-íris, faixa arco-íris na seleção, eles sabem que aquilo ali não é o arco-íris do céu. Que aquilo ali não é o significado cristão do arco-íris.
Eles sabem que aquilo ali é o símbolo de um grupo que tem uma pauta, a qual eles rejeitam. Então, que sinceramente não é LGBT no sentido pessoas, é no sentido pauta, militância, e aí também é reprovável, mas enfim, o que ele quer, o que o Catar ali rejeita, eu não estou defendendo as práticas não, até porque eu escrevi sobre isso. Eu não concordo com a filosofia deles, mas entendo que pelo menos eles se mantêm firmes nas suas posturas. Agora, o que o Catar ali está rejeitando é o ativismo LGBT, que nada tem a ver com a pessoa ser, embora eles podem rejeitar também que seja. Então eles sabem que esse arco-íris simboliza isso. Da mesma forma que hoje nós sabemos que a foice e o martelo simbolizam o comunismo, que a suástica simboliza o nazismo. Então a gente tem que rejeitar esse símbolo pelo que ele simboliza hoje. E as palavras que o TSE está perseguindo, ainda que tivessem origem racista, não são usados com essa entonação. A grande maioria ali não é. E quando o tribunal quer perseguir, ele quer perseguir pessoas, aí tendo audiência até de São Paulo, ele quer perseguir pessoas por conta de palavras e que estão fora de contexto no sentido racista da coisa, ou seja, que tem outro significado, quando você fala, isso aqui é algo feito nas coxas, ou seja, é uma expressão, é feito de qualquer maneira. E quando o TSE quer fazer isso, gente, ele está limitando o nosso arcabouço. Ou seja, você agora vai ter que policiar suas palavras. Isso já é um sequestro de consciência. E outra, uma pergunta que eu faço, o que diabos a justiça eleitoral tem a ver com isso? O que ela tem a ver com a linguagem que o povo usa? Primeiro, linguagem, a língua, ela é sim adaptada com o tempo. Ela sofre mudanças sim, mas essas mudanças são naturais. Elas não vão ser e não podem ser feitas por imposição. É que desculpa a expressão, a bosta do comunista, do revolucionário, que ele é relativista, ele acha que tudo deve ser uma imposição. Tudo tem que vir dessa hierarquia, né, de uma torre pensante, de uma elite revolucionária pensante, que vai impor o que ela acha certo para os outros. Eles sempre acham que nós somos peças de tabuleiro para ser jogadas por um tirano. Sempre. É um vício que essa gente tem e por isso eles querem dizer como as palavras têm que ser mudadas. Sendo que as palavras mudam naturalmente. Elas naturalmente são mudadas no dia a dia. Você deixa de usar uma palavra, você passa a usar outra, você muda uma determinada palavra, importa, pega uma palavra lá e a gente chama de aportuguesar, né, de outra língua. Isso tem o tempo todo, em qualquer língua. A escrita, a fala é dinâmica, mas não pode ser artificial. Não dá para ser artificial. E esse é o problema dessa gente, acreditar que tudo pode ser artificial. E é por isso que a porcaria do sistema que eles propõem nunca vai funcionar, porque é uma idiotice artificial que acha que os seres humanos têm que se enquadrar nos projetos de um tirano que comanda as pessoas como se peças fossem. Ou seja, é por isso que nunca vai funcionar. Porque você está impondo. E essa galera está batendo palma para um judiciário que está se impondo. Você vai ver o esquerdista na internet elogiando como se fosse um herói o Alexandre de Moraes. Gente, o cara viola os direitos das pessoas o tempo todo. O tempo todo. Mesmo sendo um esquerdista, o cara tinha que repudiar aquilo ali. O tal do Verdivaldo, né, que a gente fala, que era criador do Intercept, mas eu acho que nem ele aguentou tanta mentira e saiu. Na época do Alan dos Santos, ele criticou isso. Ele disse que era contrário ao que o Alan dos Santos pega. Claro, ele é um esquerdista, mas ele criticou essa prática de perseguir a imprensa. As pessoas ainda falam, quando censurou Jovem Pan, censurou Brasil Paralelo, teve censura. O Brasil teve censura no processo eleitoral. Isso não tem como mentir. A competência do STF virou julgar qualquer um. Todos nós agora temos foro privilegiado. Isso é inédito. Antigamente a gente falava em acabar com foro privilegiado, agora deram para todo mundo. Porque qualquer um que fala contra o STF
agora tem foro privilegiado. Justiça eleitoral afastando prefeito, processando. O foro privilegiado agora acabou. Eu sei que tem uma ação aí que não deve prosperar, gente. Eu não vou ficar alimentando isso. Não deve prosperar na justiça militar contra Alexandre de Moraes, que, em tese, não tem competência para julgá-lo. Mas aí eu pergunto, de onde vai tirar competência se o Supremo está julgando gente aqui na primeira instância? O Supremo manda prender um empresário, não manda representar, não pede para o Ministério Público, ó, o cara está aqui fazendo isso, toma uma atitude contra ele. Não faz isso. Por quê? Roberto Jefferson, você pode não gostar de Sarah Winter, de Oswaldo Eustáquio, de Alan dos Santos, você pode não gostar deles. Mas, gente, nenhum deles tem foro privilegiado. Deveriam ser, se fosse para ser processado, né? Porque opinião é absurdo alguém ser processado por opinião, mas se fosse para ser processado, deveriam ser pela justiça comum. Se fosse uma conspiração, ainda assim, justiça federal não tinha um foro privilegiado. Se bem que depois da Lava Jato a gente já viu que o STF não quer saber de foro, competência, de justiça. Ele troca o bel prazer e faz o que ele bem quer, né? Mas é assustador. É assustador que o STF agora pode processar qualquer um. Qualquer um agora tem foro privilegiado. É o foro privilegiado para perseguir. E isso é uma violação gravíssima. Gravíssima de direitos humanos. Direitos humanos. Isso que está sendo feito é gravíssimo. As violações são graves. Graves de verdade. E muita gente está ignorando isso. Tem gente aplaudindo isso. Demente. É um demente. Tá, quem vota no Lula normalmente não tem nada na cabeça. Mas o cara, além disso, ele tá aplaudindo esse tipo de ação. Aí tem lá uma senhora falando um negócio mais exaltado, um monte de, desculpa a expressão, babacas. Idiotas. São idiotas mesmo, a expressão é idiota. Porque é o cara que vai ser devorado no futuro. Aí eles pegam aquele vídeo da senhora lá falando algumas coisas e marca Alexandre de Moraes, lá, ó, tem que perseguir, e tal. Eu falei, cara, que gente imbecil. Imbecil da pior qualidade, porque amanhã, se o cara quiser fazer contra eles, eles não vão ter defesa. Eles invocaram, e eu não estou criticando o Alexandre de Moraes, não. Eu estou criticando qualquer juiz, qualquer promotor, qualquer autoridade, seja policial, que tenha superpoderes. Porque um ser humano sem limite, ele persegue quem ele quiser. Eu não quero nem que o presidente da República tenha superpoderes. Ah, mas aí você defende... Não, Bolsonaro pode ser um bom governante, eu não quero que ele tenha superpoderes. Eu não quero que ninguém tenha superpoderes. Nem eu tenho que ter superpoderes. Porque amanhã eu posso ficar muito... levar aquilo pro pessoal e querer prejudicar alguém. E eu vou perder o controle. Eu sou um ser humano, eu sou suscetível de falhas. Se eu tiver poderes ilimitados, amanhã eu vou fazer mal para alguém. E não vai ter ninguém que chegue e fale assim, Leandro, tu passou do limite. Sabe por quê? Porque eu já perdi a consciência do limite. Eu vou falar assim, eu passei do limite, quem você falasse comigo? E eu vou perseguir essa pessoa. Entendam, ninguém pode ter esses poderes. Por quê? Foi isso que fez com que o Stalin fosse o monstro que ele é. Ele é porque a história não se apaga. Ele foi um monstro em vida e ele é um monstro na história. Que Hitler fosse o monstro que ele é, que Fidel, que todas essas pragas aí, todos eles foram monstros porque não tinham limites. Porque o poder deles era ilimitado. E as pessoas estão invocando isso. Elas estão clamando que o Alexandre de Moraes haja como um ser sem limites, só porque esses idiotas, esses imbecis, querem atacar a oposição, querem brigar. Por mais que eu acho que quem foi aí eleito, né? Por mais que eu acho que tenha tido fraude, por mais que eu não queira aquela coisa asquerosa no poder, por mais que eu seja contra tudo isso, eu não posso torcer para que sejam dados poderes ilimitados a alguém, para esse alguém resolver tudo. Como diz o presidente, jogar nas 4 linhas. Por quê? Porque ainda que a gente tenha que exceder às vezes, nós temos que saber que esse excesso tem que ser controlado. Ele tem que ser o estritamente necessário. Se a polícia mata alguém em legítima defesa, que ela entre lá e 50 traficantes estejam atirando nela, que ela mate os 50. Mas, entendam, eu sou a favor que a polícia mate 50 traficantes,
que ela mate 500 bandidos, mas eu não sou a favor que ela dê toque de recolher sem nenhum fundamento. Entendam a diferença? Eu não sou a favor que coloque algema em um inocente. Mas no bandido, você pode, se ele atirou, você atira. A força, ela tem que ser necessária. Por mais que vamos colocar aqui na mente do idiota, né? Por mais que você entenda que é antidemocrático, que é golpe, que é aquilo outro, você não pode admitir que alguém tem o poder para falar: eu não vou aceitar ser questionado, eu vou julgar quem eu quiser. Eu me coloco como vítima, investigador, acusador e julgador. Mesmo quem eu não tenho competência para julgar. Ou seja, o cara que está lá na primeira instância, eu vou persegui-lo. O cara está fazendo ato antidemocrático lá no interior do interior, mas eu vou lá atrás dele. Mas ele é alguma autoridade que for privilegiado? Não, eu vou atrás dele porque me incomoda. Gente, querer dar esse poder a alguém é ser muito idiota. Por quê? Você está alimentando o monstro com carne humana, esquecendo que você é humano. Não é possível que o cara faça isso. Ou seja, essa galera tá tão cega. E eles falam que é o bolsonarista que é gado, é o cara de direita que é maluco. Embora eles plantam, tá? Eu vou falar sobre isso aqui. Eles plantam essas mentiras. Mas eles, ao mesmo tempo, eles estão invocando poderes absolutos. Eles falam em democracia dando poder absoluto para um juiz perseguir quem ele quiser. E é o que eu falei, a minha crítica não é o Alexandre de Moraes. Ninguém tem que ter esse poder. Ninguém. Todo mundo tem que ter limite. Não existe prendo e não dou vista para advogado. Como eu já vi gente demente defendendo isso. E só deu vista depois que a OAB questionou. Ou seja, não existe isso. Não existe o cara não saber do que está sendo acusado. Ele tem que ter visão integral de uma investigação contra ele. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Ele tem que ter, o advogado dele tem que ter acesso a essa investigação contra ele. E estão rasgando tudo. Relativizaram censura, relativizaram defesa, relativizaram tudo. Relativizaram agora o direito de ação. Porque o partido questionou e má fé. E qual era o outro jeito de questionar? Não, é não questionar. Como eu vou defender um totalitarismo desse? Absurdo. E achar que isso é normal. O cara que defende isso, ele tem problemas sérios. E só isso justifica essa vassalagem doentia ao poder. Ou seja, você pode fazer o que quiser. Você pode atropelar quem você quiser. Porque essa galera está totalmente fora da lógica. Mas, infelizmente, são pessoas que estão, sinceramente, renunciaram ao direito de raciocinar. Renunciaram aí com as... Tá todo mundo indo para a quinta dose, né? Já não raciocina. Me desculpa. Não é possível. Não é possível. Se você está indo para a quinta dose, cara, vá primeiro num psicólogo ou num psiquiatra. Porque a quinta dose é você se render ao extremo. Pelo menos reflita o que tu está fazendo. Reflita. Reflita sobre essa quinta dose. Enfim. Mas essa galera não raciocina. Essa galera acha que tem que ter comprovação científica irrefutável. Mas quando a cantora está com problema, ela quer se safar e ela está lá nos Estados Unidos fazendo um tratamento que não tem comprovação científica. Ou seja, é um tratamento que não tem comprovação científica, mas vai lá nos Estados Unidos e faz, porque eu quero ficar vivo, eu quero ficar bem. E não importa se tem comprovação. E aí, mais uma vez, eu vou falar de um fato, né? Que isso é um fato, de uma das coisas mais nojentas que nós presenciamos durante a pandemia, que foi o caso, eu gosto sempre de falar, porque eu não quero que isso seja esquecido, que isso para mim é algo nojento, do secretário de Saúde de São Paulo, que foi contra o tratamento precoce, mas se receitou o tratamento precoce, e quando exposto, processou a farmácia. Eu entendo que a farmácia viola um sigilo, mas honestamente no caso dele tinha que ser violado mesmo e ele deveria ser, sinceramente, isso pra mim sim é atentar contra a vida das pessoas, porque é negar um tratamento que você usou. Ou seja, ele conscientemente ele queria o tratamento para poder salvar a vida dele e negou para outras pessoas. Se você ainda acha isso normal, você tem problemas graves.
É o que eu falo, problemas graves. A gente está tendo aí uma... Não vou nem falar das escolhas dos ministros, né? Porque, pô, Haddad na economia e Flávio Dino na justiça já é uma coisa assim absurda, né? Já é absurdo. Como o próprio Flávio Dino fala, eu sou comunista graças a Deus, para ver que o cara não tem nada na cabeça dele. Não sou comunista graças a Deus. Mas aí é bom falar em Flávio Dino, né? Porque ele já falou que chamar o Lula de lá, né, vai ser considerado um crime. Ou seja, ele como ministro da Justiça, ele pretende proibir que chamem o presidente de ladrão. E aí a gente pensa, mas espera aí, chamaram o outro anterior de genocida. É essa galera que é democracia? É liberdade? É o que eu falo, mais uma vez, tem que ser muito idiota para achar isso. Que um eu não posso chamar de ladrão, com um monte de evidência lá, mas tudo bem, acreditem no que quiser. E o outro eu posso chamar de genocida. Quem é o que defende liberdade? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Mas, honestamente, eu entendo que se essa galera assume, infelizmente a gente vai passar por provações, para alguns não merecidas, que é os que foram contra, e para outros mais que merecidas. Para quem escolheu isso daí, pediu para se afundar, né? É o que eu falei, é vassalagem irracional. Quem vota no Lula, quem defende, quem está aí aplaudindo Alexandre de Moraes, é vassalagem irracional e merece todo o castigo que o socialismo traz. Para quem preferiu a isenção, ou se achou mais puro, né, mais direito, mais puro do que todo mundo, é também merecido. É também merecido. E para quem está revoltado e não está aceitando, infelizmente, se nós passarmos por isso, vai ser um momento ruim, mas é um momento ruim pelo que os outros nos colocaram. Mas a gente não é o senhor de tudo e nós vamos fazer a nossa parte, tá? Então, assim, são coisas simples que eu queria colocar aqui. Vou fazer mais uma propagandazinha da revista, que saiu aí mais uma edição nossa, e vai sair agora uma edição especial. A nossa edição especial vai sair com a coletânea do 11 ao 24, né, no caso, do volume, né, do número 11 até a 24ª, e aí a gente fecha o ano, e nós estamos mudando aí para mensal, até porque nós temos inúmeras outras atividades, todos os colunistas, e para manter a nossa qualidade, manter prazos que a gente teve dificuldade, se, né, esses idiotas se o STF também não mandar a gente tirar do ar, né, porque agora falar virou crime. Então, se nada acontecer, e se Deus permitir, porque aí sim, ele permitindo vai acontecer, a nossa revista continua no ar aí, e eu espero estar aqui há um ano comemorando os 2 anos, porque agora no dia 15 a revista faz 1 ano. Como eu falei, a edição especial ela é vendida separadamente, ela tem alguns artigos que são exclusivos, são feitos ali só nela, mas ainda assim, todos os outros volumes, né, do volume 1 ao 24, já estão disponíveis na internet para baixar aí gratuitamente, porque é um trabalho que a gente tem feito. Eu espero melhorar, eu espero ainda que ela evolua muito, e aí aproveito para fazer essa chamada aí para o pessoal conhecer. Tá aí, ó, nos comentários, para acessar a revista, baixar aí o PDF dela gratuitamente. A última edição dá sempre para ler online também. Também deixo no site que está aí e no meu próprio site os artigos sendo publicados de forma avulsa, porque tem aquela galera que não quer baixar um PDF, quer ler ali na hora na internet, aí lê ali de forma avulsa. As colunas são bem interessantes, além de trazer história de bairros, dicas de entretenimentos, traz alguns resumos também do projeto Direito nas Escolas, mas tem as colunas, são bem interessantes, abordagens são bem distintas, mas todas elas têm uma linguagem e têm o que transmitir. Tem assim um conteúdo no qual a gente passa uma mensagem. É interessante até para quem puder acompanhar o trabalho de um colunista por vez, se quiser também,
porque muitas vezes os textos se completam. Então é muito bom fazer isso, muito interessante. Então eu faço aí essa chamada para o pessoal conhecer. E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Como eu falei, nós temos que ter coerência e o absurdo aplaudir a tirania, o autoritarismo, esse tipo de coisa. Nada justifica atropelar tudo. Essa inquisição esquerdista, e eles fazem isso sempre, tá? Isso é feito em qualquer país. Isso é feito em qualquer país. A esquerda, o revolucionário, quando ele toma o poder, ele persegue até o extremo quem é contra. Só que eu digo para esses idiotas aí que ficam defendendo esse tipo de prática, no primeiro momento, eles vão perseguir o outro lado. Quando eles se sentirem à vontade, eles vão eliminar também quem está aqui, que eles considerem descartável. Ou seja, quem eles considerarem como descartáveis vão ser também eliminados. É o que a própria esquerda, né, e o mundo conhece como expurgo. Ou seja, se você é um esquerdista e está aplaudindo o Alexandre de Moraes, entenda, quando ele não tiver mais uma direita para massacrar, quando ele não tiver mais opositores para massacrar, ele vai massacrar você também. Porque a esquerda faz isso. A Constituição na mão da esquerda virou só um papel, só um enfeite. Ela só serve para atacar o outro lado. Ela jamais vai servir contra eles. Contra eles ela é um enfeite que eles vão invocar contra. É a mesma coisa que qualquer lei. Para te acusar, eles vão achar um crime. Mas contra eles nenhum crime vai valer, porque eles dizem que não é competente, fala que o juiz era suspeito, ainda que essa suspeição seja superveniente, que é absurdo, eles vão alterar. Ou seja, eu vi uma postagem onde uma mulher falava assim, qual a diferença do Lula pro goleiro Bruno, e falava que o goleiro Bruno tinha matado uma pessoa, acabado com a família e tal, e o Lula não. E eu falei assim, a diferença é porque ele não indicou o juiz que julgou ele. Ele não escolheu os amigos dele para botar no júri. Foi isso. Basicamente foi isso. E aí ainda falaram que eu tava defendendo bandido. Eu falei, não, eu quero os dois presos. Eu quero os dois presos. Eu acho que se ele matou a mulher e ele foi condenado, ele tem que estar preso. Mas o outro também deveria estar. Agora, se você der a chance do Bruno, ou de qualquer um, tá? Do casal Nardoni, desse vereador aqui, que também teve esse caso. Se você pegar esse cara e falar pra ele que ele pode botar os amigos dele no júri, eu acho que todo mundo vai ser inocentado, né? Se eu posso botar meus amigos ou correligionários no júri, essas pessoas vão me inocentar. Então a diferença do Lula pro Bruno é sendo que ainda tem um outro detalhe. O Bruno, ele de fato, né, ali, considerando a sentença, ele matou a mulher, ele acabou com a vida dela, prejudicou a família dela, a mãe do filho dele e tal. Verdade. Mas o mal que o PT fez foi para muitos e muitos brasileiros. Ou seja, o alcance é pior. E quantas pessoas morriam todos os anos vítimas da violência que é defendida abertamente pela esquerda? Porque, por mais que a gente fale que é o armamento civil, gente, não se limita ao armamento civil, não se limita à polícia. Quando o discurso quebra a moral do bandido e fortalece a moral do cidadão e das forças de segurança, é natural que o crime ele dê uma reduzida. Ou seja, o número de homicídios ele se reduz e muitas pessoas não querem tocar nisso. O número de homicídios se reduziu não foi só por tanta gente estar armada. Muitas pessoas se armaram. Mas foi também porque o discurso, ou seja, a moral das forças de segurança e do cidadão se elevou nesses 4 anos. E a do bandido se aquebrantou. E nisso diminui a incidência. Veja que já começa a aflorar algumas práticas que é justamente porque eles já estão movidos pela moral. Quando se fala em tirar a arma, a polícia vai ser perseguida. Pode ver que o Fachin não vai precisar mais proibir a polícia de entrar em favela. Que agora nós temos, né, teríamos, né? Eu espero que não tenhamos, mas se o Lula assume, eu não preciso mais do Fachin. Essa decisão que é do partido do Geraldo Alckmin. É do partido do Geraldo Alckmin. Quem provocou foi o partido do Geraldo Alckmin, que pediu para que a polícia do Rio de Janeiro não entrasse em favela. Ou seja, o partido do Geraldo Alckmin
foi quem provocou o STF para que a polícia não entrasse em favela. E esse mesmo partido colocou o vice de um cara que foi lá na favela ostentar boné com uma sigla que nós sabemos que faz alusão. E eu desminto qualquer um que falar que não. Desminto na cara, que é mentiroso. É mentiroso. Tá? Então, nesse caso, se a gente for analisar, é a moral do bandido que se eleva. E no governo Bolsonaro, a moral do bandido baixou. A moral do cidadão de bem se elevou. A moral da polícia se elevou. E isso diminui muito o crime. O crime está muito aqui, ó. Então, quando o Bolsonaro ele incentiva o armamento civil, quando ele constantemente sai em defesa da polícia, quando ele constantemente fala contra o crime, ele eleva a moral dos bons e derruba a moral do mal. Agora a gente já tem um discurso inverso. E aí o STF, a Força Reserva, talvez não precise mais intervir, como fez nesses últimos anos, com a desculpa esfarrapada de pandemia, mas provocado pelo partido do Geraldo Alckmin. Então vamos entender que uma coisa está ligada à outra. O STF está aí igual um leão mordendo tudo, por quê? Porque ele quer garantir que ele vai poder voltar à sua comodidade de força reserva. Enquanto a esquerda que governa faz o mal e ele fica ali, ó, posando de senhor justo e tal. E só vai fazer o mal se for invocado, como precisou fazer quando o governo não era um governo de esquerda. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Então, se o Lula assume, o crime vai explodir mesmo. E já começa pela elevação do moral do bandido. Porque isso conta muito. A moral do inimigo conta muito. Tá? É aquela questão que eu falei no texto onde eu tratei da questão da Ucrânia contra a Rússia. As pessoas confundem uma coisa com a outra, tá? Existe uma diferença Ucrânia-país, pessoas na Ucrânia lutando. É bem diferente. O propósito é outro. A Rússia é uma coisa mais uníssona, a OTAN ali, o bloco globalista, é uma coisa também que tem um propósito, mas a Ucrânia em si ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto governo, ela tem um aspecto Estado, que está a serviço do globalismo descaradamente e que provocou, sim, alguns problemas que acabou gerando essa guerra. Eu não defendo a Rússia, mas defendo menos ainda os globalistas. E o que acontece? Esse Estado a serviço dos globalistas, que achou que ia ter um apoio total e acabou se vendo depois abandonado, ele é uma coisa. O povo da Ucrânia, em relação à Rússia, ele resiste muito mais por um fator histórico, por problemas passados, inclusive pela União Soviética, aquele câncer que deveria ser apagado da história, não apagado no sentido de esquecer, mas tratado como câncer que é a União Soviética. Mas a Ucrânia tem esse resquício anterior, tá? Também não vou mentir, da época do czar e também do mal que foi a União Soviética. Então o povo ucraniano ele não quer mais viver sob o jugo da Rússia. E ele vê ali o Putin como um cara que não vai sair do poder, aquela coisa toda. Então ele não quer aquilo. Mas ele acabou botando um cara que, entendeu? Eles acabaram indo demais e acabaram fazendo uma grande cagada. Caíram numa armadilha globalista. E agora estão lutando lá porque não querem se ver escravizados pela Rússia, nem escravizados pelo bloco globalista. Mas isso aí virou uma questão onde é o que eu falei, são dois problemas se enfrentando. Nenhum dos dois ali é bom, ali não existe lado bom, tá? E o povo ucraniano não é o presidente ucraniano, que aquilo ali também não vale nada, mas o povo ucraniano, infelizmente, está aí no meio dessa guerra pagando preço. E é o que eu falo, infelizmente é o que acontece com o nosso cidadão. Se quem pode se o STF tomar e a gente não puder reagir, a gente vai ficar aí nisso daí, porque a moral do bandido vai se elevar e a gente vai ficar nesse problema. E um dia, querendo ou não, eu vi um vídeo hoje interessante, infelizmente caiu a transmissão para mim, né? Eu sei que a live continuou, mas um trechinho que eu gostaria de falar, onde na live
é falado sobre a questão das dores do parto. Então, assim, o Brasil precisa passar por isso. Se a gente evitar, vai ser pior. É o que eu falei do incêndio. Se a gente evitar o problema hoje, a gente vai ter um pior no futuro. E não acreditem que, não, se as Forças Armadas não fizerem nada, senão... tudo bem, a gente vai continuar lutando, mas eles vão avançar e vai ser mais difícil. É mais fácil se livrar agora, que a gente está na condição atual, do que quando a gente estiver na condição da Argentina, ou pior, Venezuela, ou até pior, Cuba, China, ou Coreia do Norte. Porque esses caras, eles são maníacos por poder. Então isso não vai mudar, entendeu? Infelizmente vai ter um momento que nós vamos precisar romper com essa natureza deles, porque a natureza da esquerda revolucionária é realmente isso daí. Se isso não se comprovou na Revolução Francesa, se comprovou na União Soviética e está se mantendo até hoje, que é o que eu falo, comunismo, entendam, o comunismo deu certo sim, só que o certo do comunismo é massacrar as pessoas, é eugenia, são pautas histéricas, é esse tipo de coisa, é conflito. Inclusive é só ver essas posturas que eles tomam, que é para justamente provocar o conflito. Como eu falei, o que o TSE tem a ver com linguagem? Para sair com cartilha literalmente censurando palavras. Porque não recomendando é um jeito, é eufemismo para censura, né? Eu não recomendo não é bom que use nas redes sociais. Só que eu já paguei uma empresa para perseguir os outros em redes sociais e eu já falei que eu vou perseguir. Então, sinceramente, né? Complicado. Mas o TSE avança. E ele avança provocando essa crise. Porque amanhã você vai falar uma verdade para alguém e vai ser criminalizado. Eu defendo, inclusive, que os crimes contra a honra, a exceção da verdade, que hoje, infelizmente, só cabe para calúnia, teria que ser aplicada para todos os crimes contra a honra. Eu sou até contrário à injúria e difamação. Eu acho que isso aí deveria ser objeto do direito civil. Se você ofende alguém, você indeniza esse alguém. Mas ainda que fosse crime, a exceção da verdade deveria caber. Porque você falar uma verdade e... é o Aurélio. Você falar uma verdade, ser criminalizado, ainda que seja porque é uma difamação, uma injúria, é absurdo. Eu nunca concordei com isso, tá? Não concordo com isso. Eu sei que muita gente vai falar assim, não, mas mesmo que seja verdade, não te dá direito de ofender alguém. Beleza, processa civilmente. Mas falar uma verdade e ser criminalizado é ridículo. É ridículo. E aí você pega aí esses crimes aí, onde você não pode chamar homem de homem, daqui a pouco não pode mais chamar baixo de baixo, gordo de gordo, porque vai tudo sendo criminalizado. Isso é uma forma da esquerda perseguir as pessoas. Está criminalizando tudo. Eu faço de todos criminosos, e aí só vai ser punido quem não for amigo dos juízes. Isso já foi provado, gente. Isso não sou eu que estou inventando, isso já foi provado. Então, eu vou terminar por aqui. Até terça que vem. E vamos continuar torcendo pelo Brasil e lutando pelo Brasil. Tá? Tecnicamente, o que acontece? É o que eu falei. Você pode ser enquadrado aí numa injúria, alegando que o fato dele não ter sido condenado. Mas ainda que você passe por um sei lá, um cara que é assassino, e você chamar ele de assassino, ele pode se sentir ofendido porque ele já cumpriu a pena dele. Entendeu? O Brasil tem essa doença, que é você ser criminalizado pela verdade. Ou seja, isso é absurdo, mas pode acontecer. Você vai ver pessoas sendo processadas criminalmente por falar essa verdade que você escreveu aí. Ou seja, isso tem que acabar. Não pode ter um crime contra a honra onde a verdade seja crime. Mas a honra do cara é subjetiva e tal. Cara, se eu estou falando uma verdade, não pode ser considerado crime. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas, infelizmente, isso vai acontecer no Brasil, tá? Isso vai acontecer. Você chamar um ladrão de ladrão, um assassino de assassino, um estuprador de estuprador, ele fala assim, já comprei pena, tá me ofendendo, isso é uma questão íntima, e falar que é injúria, porque isso já é uma realidade, tá? Isso é uma realidade da nossa lei, que é uma bosta, isso é uma realidade, e eles agora vão usar contra as pessoas. Como pode pesquisar aí o caso de um vereador aqui de Niterói, Rio de Janeiro, que ele foi falar
que uma mulher trans era homem e ele foi processado. Foi processado por isso, condenado na primeira instância. Acredite. Acredite. Você falar que alguém que nasceu homem, não sei se arrancou a coisa fora, mas foi condenado. Isso é um absurdo. E, no entanto, quem tem nome de neto no triplex, é isso e aquilo, e é absolvido. Entendeu? Ou seja, é por isso que a esquerda revolucionária, o comunista, ele trabalha com essa ideia. Crime é ser meu inimigo. Ponto. Então ele criminaliza tudo. Lembra quando aquele Leandro Carnal, ele fala sobre... o cara reclama da corrupção, mas ele avança um sinal. Qual é a medida disso? Qual é a medida? Então quer dizer que você avançou o sinal, você não pode reclamar de um cara que rouba bilhões? Você não pode então mais reclamar do traficante que leva os outros para o micro-ondas e queima? Você não pode mais reclamar do estuprador porque você avançou um sinal? Por que ele tira essa medida? Porque aí é crime aquilo, ou seja, é errado aquilo que é praticado porque eu não gosto. É por isso que para eles tem o ódio do bem, o racismo do bem. Vocês podem ir na rede social aí, que o cara aparece com a mulher branca, ou vice-versa, né? Um homem negro com a mulher branca, ou uma mulher negra com um homem branco, e esses grupos, principalmente essa galera mais ativista, eles ofendem essas pessoas, ofendem mesmo. O cara negro com uma mulher branca, ou uma mulher negra com um cara branca, eles ofendem, chamam de palmiteiro, de não sei o quê, ofendem de verdade. Como se fosse um direito ofender, como se aquilo fosse trair a raça. Eles colocam dessa forma. É um racismo nojento, pô. Como é que a pessoa vai ser ofendida porque tem relação com alguém de outra cor de pele? Mas eles fazem. Agora, imagine se um branco ofender um cara branco porque ele está com uma mulher negra. Ou uma mulher branca porque ela está com um negro. Isso vai ser racismo, absurdo, isso e aquilo. Mas por outro lado pode? Não, não pode, é nojento. É nojento. Se fizer na minha frente, eu trato como racista. Se possível, levo preso. Se não, e se for, mas o cara tu tem amizade. Cara, não tenho amizade. Se o cara chegar pra mim e falar assim, mas falando sério, né? Não é brincadeira não, porque eu acho que quando é humor é outra coisa. Até as piadas aí são válidas, tá? Eu acho que o humor tem uma licença poética. Entendo humor não humorista. É uma coisa diferente, tá? Mas nesse caso, se o cara tá falando aquilo sério, na melhor das hipóteses, eu nunca mais vou falar com essa pessoa com respeito. Nunca mais, porque eu vejo ela como um criminoso. É racista igual fosse o outro lado. Mas se for brincadeira, aí é humor. Aí é válido. Tá? Porque é brincadeira, sendo humor. Se a outra pessoa ali tá numa brincadeira, eu não vejo problema não. Aí o cara fala assim, você não vê problema? Não, não vejo não. Eu acho que o humor tem uma licença poética. E não é humorista, é humor. Porque eu sou contrário àquela visão do Danilo Gentili. Eu não gosto dele, claro. Mas eu sou totalmente contrário. Porque ele fala assim, se eu sou humorista, eu posso. Não, peraí. Então porque você é humorista, você pode fazer piada com tudo. Mas as outras pessoas não podem? Eu posso ter o meu momento de piada. Eu posso abrir aqui numa live e falar, hoje eu vou fazer piada com tudo, começar a fazer piada. Se ele pode fazer piadas pesadas, qualquer um pode. Não existe uma licença para só humorista pode fazer piada. Sou humorista cadastrado, tá? Eu tenho carteirinha da Ordem dos Humoristas do Brasil. Então eu posso, tá? Eu acho isso absurdo, como eu sou contra a questão da imprensa, tá? Eu acho que a liberdade de imprensa, que a gente critica, censura e tal, ela tem que ser para todo indivíduo. A liberdade de imprensa, hoje que a gente tem meios de comunicação online e tal, ela tem que ser tratada como liberdade de expressão. Ou seja, a mesma liberdade que a Globo tem, qualquer cidadão tem que ter. Não é porque tem um CNPJ que tem que ter poderes, não. Sou contra a censura que fizeram contra a Jovem Pan? Sou, mas sou contra todas as censuras. Sou contra a do Terça Livre, sou contra a do Joãozinho, que montou o Twitter dele hoje e só tem um seguidor. Tá errado, é a opinião dele, ele tem que poder falar. E, sinceramente, entendo que nas redes sociais ele tem que é privado,
Mas eu diferente de, não, mas se é privado eles botam as regras que eles querem. Não, eu acho o seguinte, você colocou a tua liberdade de expressão, se você não cometeu algo tipificado como crime, e não é pornografia, coisa desse tipo, sinceramente, tem que tomar uma multa. Como assim? O YouTube, o Instagram, quando remove o teu vídeo de forma injustificada, tinha que tomar uma multa. Mas não é multa para ir pro governo não, porque eu não concordo com isso. É você processar e ser indenizado por dano moral. Não é multa, até vou corrigir porque multa é outra coisa. Tinha que ser dano moral. Por quê? Porque você está ali, você está na regra do jogo, você entrou lá no YouTube, fez o teu canal, se cadastrou. Você não está cometendo nenhum crime. Você não está divulgando algo que é proibido, pornografia. Aí você fala contra uma determinada coisa, como aconteceu aí quem falou mal da tal da picadinha, da tal do, quem defendeu o tratamento precoce. Quem fez esse tipo de coisa, teve um vídeo derrubado. Eu entendo que isso tinha que ter dano moral sim, sabe por quê? Eu estou falando dentro da regra do jogo, tá tudo direitinho, e você está... mas a plataforma é privada. Concordo, mas em uma relação privada não é permitido ter abuso. Então quer dizer, vamos lá, é uma relação privada, eu tenho uma relação de contrato com o fulano de tal. Então eu posso abusar nessa relação? Eu posso falar assim, não, eu tenho vários clientes que eu vendo aqui, sei lá, tem uma padaria, eu vendo pão. Chega uma pessoa que eu não vou com a cara, ou ele tá com a camisa da seleção, e eu falo assim, não, pão pra você eu não vou vender, é mais caro, acabou. Não, pô. Por quê? Eu tô aqui, tá aqui o dinheiro, eu tô levando. Não, você vai pagar mais caro. Porque eu não gosto da tua opinião. Então, sinceramente, acho que tinha que ter sim dano moral. Por quê? Porque quando o cara coloca o vídeo dele no ar e ele cumpre as regras básicas, ou seja, não é crime, não é pornografia, não é esse tipo de coisa, ele cumpriu as regras básicas, não pode ter esse cerceamento. Não, isso não pode falar porque não é conveniente, porque eu tenho um acordo aqui que eu inventei da minha cabeça, porque faz isso, e eu não posso deixar. Cara, se a regra é essa, ela tem que vir expressamente, gritante, para que a pessoa saiba que ela não pode tocar naquele tema. Não é pauta sensível, não é discurso de ódio, não é coisa aberta não. Porque discurso de ódio, quando você chama, vamos supor, questão de racismo, quando você chama alguém de palmiteiro, você está cometendo, na minha visão, racismo. Tá? Ou no mínimo uma injúria racial, que está ofendendo. E aí a rede não derruba, mas vai derrubar outro cara. Cabe dano moral. Tem que caber. Porque nessa relação aqui contratual, ainda que eu não te pague nada, mas também você ganha visualização. Mas nessa relação, eu tô cumprindo a minha parte. Eu só tô falando o que eu falo. Por quê? Porque aquele cara ali tem liberdade. O Felipe Neto tem a liberdade para ser o que ele é, por pior que seja. O outro ali tem liberdade para ser o que ele é. O tal do Tamarino lá falou de 3 milhões de mortos. Então, beleza, que ele tem a liberdade de falar, inclusive a idiotice dele. Mas aí você vai falar algo que a rede ali censurou? Ué, por quê? É seletivo? Então, no meu entender, caberia dano moral. Agora, saindo das redes sociais e vindo o poder público, esse jamais poderia fazer isso. Esse jamais deveria ter essa autorização. Jamais um tribunal, uma instituição pública, qualquer que seja, poderia reclamar de ser criticada. Isso é absurdo. Teria que, inclusive, criminalizar essa atitude. Na minha visão, teria que criminalizar. O cara falou que é o fim da polícia militar. Prende ele? Não, pô. É um direito dele falar. Desde que ele não vá lá tacar fogo no quartel, desde que ele não jogue pedra nos policiais, é a opinião dele. Eu acho que é errado, é idiota e tal. Minha opinião. O que a instituição pode fazer é soltar uma nota de esclarecimento refutando o que ele está falando. Embora falou isso, não procede por isso. Ponto. Agora, querer processar, querer tirar do ar, não, pô. Se for assim, vai todo mundo ser perseguido agora. Porque todo mundo tem crítica a uma instituição. Aí você reclama do Detran, o Detran vai querer te punir. Não, pô. Isso também não pode valer pro STF. Isso tem que ser proibido. A instituição, ela sendo do povo, ela jamais pode dizer pro povo, não me critique. Ela não pode fazer isso. O agente ali pode até se ofender. Não, pô, caraca, o cara tá falando mal da minha pessoa. Processo lá civil, ou se couber injúria e tal, beleza. Na regra do jogo, ele não tem foro privilegiado, vamos lá para a primeira instância. Vou processar ele lá no juizado especial criminal. Agora,
a instituição, não, porque falou mal do STF, eu vou processar. Ah, falou mal do legislativo, processo. Não, pô, peraí, tu é do povo. Você tem que aceitar. Isso faz parte. Isso faz parte. Você não pode nem dizer que uma empresa, né, tá prejudicando meu prestígio, o nome da empresa, nem isso. Você é uma instituição. Então a instituição, ela não poderia aceitar ter esse poder. Pelo contrário, deveria ser criminalizado o agente que fizesse isso. Eu defendo isso abertamente. Que o agente que tentar censurar essa crítica seja criminalizado. E a instituição jamais ela pode responder às críticas. Aí é lícito. Aí eu acho legal. Ah, eu vou falar mal agora da Polícia Federal. E a Polícia Federal vai lá e solta uma nota e se defende. Acho legal. Se eu falar de um policial específico, que ele me processe, se for por crime ou questão civil. Agora, a Polícia Federal querer abrir um inquérito para me investigar, para querer tirar aquilo do ar, mandar cartinha para... Não, pô. Ela é uma instituição do povo. Ela é uma instituição do povo. Só que a merda do comunista, ele acha que é dono de tudo. Aí é o que eu falo. Essas porcarias nunca pensam no povo. Eles acham que as instituições são deles, que o Estado é dele, que ele é uma elite revolucionária e que você é o bichinho da fazenda dele. Então, quando o cara fala pra você, você é gado de direita. Não, é você que é. Você é o bichinho da fazenda de um tirano revolucionário. E ainda, para piorar, fica batendo palma para esses arrobos autoritários, o que é ridículo. Aí, olha só o absurdo. Olha o absurdo. Ou seja, ainda que não... Claro, isso não seja, claro, transmitido, mas só em ter a chamada, já tem até um teor pornográfico, né? Já teria um teor pornográfico. E aí sim, eu até entendo. Mas eu ainda acho que o Instagram deveria, para remover isso daí, informar. Ó, você está sendo... A tua postagem está sendo removida porque contém esse ponto que é entendido como pornografia. Ponto. Valeu. Aí tudo bem. Porque aí ele tá te dando uma satisfação. Ou seja, olha só, eu não vou... Exemplo, pôs gasolina, não vou vender gasolina pra você. Por quê? Porque eu já passei por isso. Você chega pra comprar gasolina no posto, ó, a gente não tá podendo vender nas garrafas não, porque o cara vai lá e taca fogo no ônibus. Aqui no Rio de Janeiro teve uma época que isso era uma febre, né? Aliás, é só os traficantes voltar com a febre que volta. Então os traficantes pegavam gasolina e quando teu carro dava uma pane seca, tu com o carrinho velho e tal, tu chegava lá com uma garrafa de refrigerante, ó, não posso botar gasolina nisso aí não, cara. Porque o pessoal pega aí gasolina e taca fogo em ônibus. Como se ele fosse negar vender pro traficante, né? É aquela máxima do brasileiro, né? Como se isso fosse acontecer. Ou seja, vou chegar pro traficante, não vou te vender não, porque vai quebrar um ônibus. Ele vai falar, isso aqui é um fuzil e você vai me vender. Aliás, não vou nem pagar mais, porque você foi abusado. Ele vai fazer isso. Então é mais ou menos essa lógica. Que, pelo menos, você tenha uma satisfação. Ou seja, se o Instagram remove, mas ele fala, ó, você vai ter que remover por causa disso. Eu estou removendo por causa disso. Aqui tem pornografia. E tem tal. Aqui tem um item que você colocou que é racismo. Beleza. Que aí a pessoa vai poder até refutar aquilo ali. Não, racismo cacete, pô. Isso aqui não tem nada de racismo, não. Ou seja, o cara fez uma obra feita nas coxas, não é racismo não, o TSE. Para de ser burro. O cara vai poder falar isso pro Instagram. E aí eu acho que tudo bem. Eu acho que aí o Instagram tá dialogando. O Facebook, o YouTube. Agora eles simplesmente pegam palavras aleatórias e saem removendo. Porque eu não aceito que fale contra uma pauta. É isso que é o problema. E aí eu acho que caberia sim um dano moral na esfera civil. Já que você produz o conteúdo e eles se aproveitam sim do conteúdo. Que a gente sabe que a plataforma, o conteúdo é o que faz ela se manter. Você não vai ver a Costa TV ter o mesmo acesso que o YouTube, porque não tem o mesmo número de vídeo, não tem o mesmo número de conteúdo. A gente sabe disso. Então ali há uma dualidade sim. Mesmo que você não seja monetizado, você está enchendo a plataforma de conteúdo. E aí, nesse caso, eu acho lícito que remova. Mas que avise, ó, cara, você está fazendo pornografia. Beleza, ponto. Entendeu? Tem regras. Se eu não me engano, o TikTok, ele remove. Se mostrar órgão genital, coisa desse tipo, ele remove. Entendeu? Então,
Concordo. Aí ele tá falando, pô, isso aqui não, cara. Pode, sei lá, tá ali com... A mulher tá de biquíni, mas nua não. E aí eu concordo. É uma coisa nítida. Agora, que seja feito assim, às claras. E não falar, isso aqui é uma coisa que eu acho que é discurso de ódio. Pô, aí é absurdo. E o pior, instituição fazendo isso. Ah, porque é ato antidemocrático. Ninguém sabe o que é ato antidemocrático. Até porque não existe ato antidemocrático. O que é um ato antidemocrático? Ah, é atentar contra a democracia. Tem atentado maior contra a democracia que falar assim, se questionar eu vou tratar como bandido? Não tem, né? Eu acho que não tem. Vindo de uma autoridade, eu acho que não tem. Então, complicado, né? Ou seja, esse tipo de coisa uma instituição não poderia fazer. Não deveria ter esse direito, deveria ser inclusive criminalizado, porque é a instituição perseguindo, ou seja, calando quem realmente é o dono dela, que é o povo. Como eu falei, eu defendo o direito de se manifestar, inclusive politicamente. Defendo até que juízes o façam, tá? Quem assistiu uma live recente minha, eu falei sobre isso. Eu defendo até que o juiz o faça. Eu defendo que o juiz se manifeste politicamente. Desde que ele não fale sobre um processo dele. Já expliquei isso. O juiz de Salvador falar sobre um processo que está rolando lá em Porto Alegre, tudo bem. Ele está falando. Ele dá a opinião política dele, tudo bem. O que eu sou contra é ele falar de um processo que pode vir parar na mão dele. Ou seja, eu, desembargador do Rio de Janeiro, ficar dando opinião em um processo que eu sei que corre no Rio de Janeiro, que o recurso pode eventualmente parar na minha mão. Isso vai viciar. Então, o ministro do STF falar sobre processos que podem vir parar na mão dele, ou seja, empurrar a história, como diz o Barroso, e, eu acho que o aborto... Aí, ou seja, você sabendo que num processo você vai tomar parte, aí eu acho absurdo. Então, assim, eu não vejo problema de um juiz da Justiça do Trabalho dar opinião sobre uma questão civil ou penal, inclusive. Isso é legal, isso é válido. Ele é um cidadão antes de ser juiz. Promotor. Agora, quando tá ligado ao trabalho dele, não, porque aí ele vai viciar o processo. Aí ele vai tomar uma postura anterior a conhecer o processo. Mesma coisa o promotor. Ele vai estar ali tomando ele vai estar colocando uma camisa de um time quando ele é o árbitro. O juiz não pode fazer isso. Ele ali foi escalado como árbitro. Então, se eu vou para o campeonato paulista, eu não vou declarar, eu sou palmeirense, eu sou corintiano. Eu não posso apitar um jogo desses times. Agora, eu aqui, carioca, vou pro campeonato paulista, qual o problema? Entendeu? Eu não vou torcer para ninguém lá, não. Agora, claro, se for uma eliminatória, Copa do Brasil, e tiver um time do Rio aqui, quem tem interesse, aí até legal. Bota um cara de Minas, é um time de São Paulo com um time do Rio, bota um cara de Minas. Bota um cara lá do Rio Grande do Sul. A gente explica até com futebol, como é que não dá pra entender isso no judiciário. Entendeu? Agora, opinar como cidadão é o direito do cara. Até um militar, desde que não seja adstrito a função dele, desde que ele não bote a bandeira do partido lá, ou uma questão política, num quartel. Eu não sou a favor do cara entrar no quartel com a camisa do Bolsonaro, não, gente. Não sou a favor, não. Camisa do Brasil é outra coisa. Mas camisa do Bolsonaro, eu não sou a favor, não. Por quê? Você tá indo pro quartel, pô. Não é o local para falar de política. Então, no caso do militar no quartel, que ele não faça, mas na folga, e que não seja ligado ao comando dele, se ele for aí um coronel, um general, o comandante em si, que ele não faça, beleza, mas a proibição ela tem que fazer sentido, inclusive para o juiz. Fazer sentido. Só isso. Aí eu defendo. Nesse caso, eu defendo. Por quê? Se você é um juiz e você vai falar de um processo que você bota a mão, você é um delegado, aí é complicado. Mas se você está falando sobre tua opinião política, que não tem a ver com nenhum processo teu, pô, você é um juiz de trabalho, está discutindo guerra cultural. Gente, qual o problema? Qual o problema? Você é cidadão antes de ser servidor. Ninguém tem que abrir mão de ser servidor para ser cidadão, não. Entendeu? Concordo, Márcio. Nós não podemos e não temos mais como abrir mão do país. Assiste a minha última live que eu falo sobre isso.
Ela tá gravada, eu falo sobre isso. Nós já acordamos, e uma vez que você acorda e vê o problema, você não vai conseguir mais dormir, não. Tá? Nós já vimos o incêndio no terreno ao lado, e não dá mais para dormir quando o terreno ao lado tá em chamas e a gente já viu. Então é impossível desistir. Não tem mais como desistir, não. Porque desistir do Brasil é simplesmente abrir um buraco na nossa mente. Nós não temos mais como esquecer tudo que a gente viu. Principalmente essas eleições revelaram. Então, nesse caso, é impossível. Tá, pessoal? Eu vou terminar por aqui. Terça-feira que vem tem mais. E muito obrigado aí ao pessoal que assistiu. Ajudem aí compartilhando. Vai ficar salvo aqui no Instagram. Depois, possivelmente nas outras redes. Ajudem a compartilhar, que é muito importante. Valeu, pessoal. Uma boa noite.